Atenção. Tá aparecendo? Tá tranquilo para todo mundo? Que eu não tô enxergando Tá aqui. sim, tudo certo. Beleza, show. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez, tá? Eu me chamo Vanessa Bandeira. Eu faço parte do Centro de Operações de Segurança, aqui na Tempest. Eu atuo no Blue Consulting. E eu vim trazer um pouquinho do universo, tá? Um mínimo mesmo, do que a gente vê, tá? Dentro do SOC. E aí, a agenda vai ser incidente de segurança, ameaças cibernéticas, ciclo de vida das detecções de ameaça, obsolescência de uma detecção e, por fim, estratégias de defesa e prevenção, tá? E aí, para começar, o clássico incidente de segurança. Então, o que é o incidente de segurança, né? Ele vai ser um evento ou uma ocorrência que aí ele vai comprometer, né, a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade. Então, dentro de algum ecossistema, certo? De uma organização. Então, um conceito básico, né, que a gente vai ficar falando bastante, né? E aí, entenda que todo ataque ele é um incidente de segurança, mas nem todo incidente de segurança ele vai ser um ataque. Então, erros de aplicação, desastres naturais, atualização de software que não são bem testadas, perda ou roubo de dispositivo, são considerados incidentes de segurança, tá? Então, a ideia é pensar não só num atacante no meio ambiente, num malware, no phishing, não. Isso também faz parte, tá, de algum possível incidente que vai ocorrer no ambiente, tá? E aí, o outro lado, a questão das ameaças cibernéticas. Então, as ameaças, elas podem ser categorizadas como ações intencionais ou não intencionais, né? Então, eu sou um atacante que estou numa aplicação, né, num site, e estou fazendo várias tentativas de brute force, né, para atacar aquele ambiente. Ou então algum colaborador, uma pessoa, até minha mãe, meu pai, ou eu mesmo acesso um link, um e-mail atrativo, né, que eu recebo. E aí invade o meu dispositivo e, por fim, ocorre um incidente, né? E aí, pensando nessa correlação, né, da ameaça, do risco e da vulnerabilidade, então eu vou ter o risco, né, que nesse caso lúdico aqui é a pedrinha que está para descer, então quanto mais ela desce, né, mais ela vai atingir, se tornar uma ameaça, né, para as casas que estão aqui embaixo, que estão num cenário de vulnerabilidade, né, desse caso. E a ameaça é a montanha que, quanto mais, por ela estar aqui nesse cenário, ela está sendo íngreme e fazendo com que a pedra, né, destrua as casas. Então, nesse cenário, causa um incidente, né, que é justamente essa correlação, né, de ameaça, vulnerabilidade e risco, né. E aí, pensando nessa questão da gestão de segurança, a gente chega no ponto do ciclo de vida das detecções de ameaça. Então, o que seria isso, né? É a gente entender o fluxo, né, que a gente tem dentro do nosso ambiente para que a gente consiga entender e até nos proteger, né, dessas ameaças, para que ela não chegue a virar um incidente. Então, qual é o passo? A gente tem a detecção, o alerta, a análise, a investigação, a classificação, a resposta, documentação e a recuperação. Dentro desse fluxo todo, o que é fundamental é que sempre exista a comunicação e as lições aprendidas. Então, a cada etapa, a gente precisa comunicar, né, seja o time de infraestrutura, um centro de operações de segurança que está composto por várias pessoas, né, vários times, né, responsáveis, cada um, por suas células, no caso, né, responsáveis, cada uma pela atuação nesse ciclo, e as lições aprendidas, ou seja, a gente documentar tudo aquilo que a gente viveu. Então, é aquela velha frase, né? A gente aprende com os nossos erros. Basicamente, nesse cenário da detecção do ciclo de vida, é isso, é a gente melhorar, né? Não deixar passar e esperar que socorra, né? Novamente. E aí, entrando em cada um dos processos, a gente vai começar por detectar. Então, as ameaças, elas são detectadas por várias ferramentas de segurança. Então, um firewall, um antivírus, eu vou ter um CIEM que vai fazer toda essa correlação, né, de eventos e informações para que eu entenda, né, o que é que ocorreu no meu ambiente, ou que tipo de ameaça eu tenho no meu ambiente. Né? Então, esse processo de detecção, ela é necessária
para que eu entenda o que é que está ocorrendo, né, na minha segurança em camadas. Partindo para o outro lado, a gente vai para a fase de alertas. O que seria essa fase de alertas? A partir do momento em que eu atinjo uma condição, né, o alerta vai ser gerado, seja para um time de segurança de operações ou para a própria equipe de segurança, né, que está dentro de uma organização. A partir disso, um alerta atingido, um alerta chegando ou sendo gerado, eu vou ter a fase de análise. Eu preciso entender o que é que ocorreu no ambiente, eu preciso entender o que veio, ou de onde veio daquela ameaça, né? Qual o método de ataque que foi utilizado, né? Então, eu preciso entender qual o potencial daquilo ali para que eu consiga fazer todo o processo de triagem. E aí vem a fase de investigação. É quando a gente entende que aquilo ali foi um cenário legítimo, que aquilo ali ocorreu no meu ambiente, e eu preciso investigar, eu preciso entender o que eu preciso me proteger, né? Quem é que estava envolvido, quais os sistemas envolvidos, preciso montar algum tipo de arquitetura de sistemas críticos, né? Se algo vai comprometer, né, a reputação, né, da minha empresa, né? Então, precisa fazer todo esse processo de investigação para saber e classificar, né? Que é justamente a próxima etapa. Eu preciso classificar a ameaça, entender o quão crítico é aquilo ali para o meu negócio, que é justamente a fase de entender, olha, aquilo ali vai comprometer, né, reputação para o nosso ambiente. Muitas empresas, até jornais, noticiários, né, recentes, têm esse tipo de comprometimento, né, até da reputação. Olha, a gente vai colocar as informações ali, mas aquela empresa ali, ela vai vazar as nossas informações. Então, esse processo de classificação é justamente para a gente entender o quão grave, né, ocorreu esse incidente, né? E aí vem a fase da resposta. Dado que eu já sei o que ocorreu no meu ambiente, dado que eu já sei o que ocorreu de danos para minha operação, para o meu ambiente, para a minha infraestrutura, eu preciso entender como é que eu vou responder aquilo ali. Ah, se eu vou isolar o meu ambiente, se eu vou fazer atualizações de emergência para dispositivos que estão vulneráveis há um certo tempo, né? Se eu preciso fazer ou correr atrás de uma gestão de risco para o meu ambiente, então todo esse processo é levantado na fase de resposta para que a gente tenha uma forma de mitigar, né, esse processo. E aí vem uma das fases de documentação. Então, o que que eu descobri? Eu descobri a origem, descobri quais foram os ativos que foram afetados, né? Eu preciso documentar todo o processo executado, né? Por um time pequeno ou grande, mas eu preciso documentar aquilo ali, porque, como eu falei anteriormente, é um processo contínuo. Então, lições aprendidas e comunicação têm que estar sempre alinhados dentro do fluxo e desse ciclo de vida, né, das detecções. E a fase de recuperação é quando a gente vai colocar, né, em prática todo o processo que foi executado. Então, o que que a gente vai fazer, né, de atualização, se vai implantar novas ferramentas no ambiente, a fase até de alocação, né, de profissionais para que a recuperação ela seja de maneira mais rápida ou contínua, a alocação de serviços, contratação de serviços, então todo esse processo, né, de definição, estruturação, recuperação, ela entra justamente na fase de recuperação. É um processo até, parece extenso, mas ele às vezes acontece de uma forma tão fluida que a gente nem nota que está passando pelas etapas. Então, desde o início até o fim, né, a gente vai passando pelos processos e ele vai sendo executado, né, de forma contínua. E aí, justamente, a questão da comunicação e lições aprendidas. Então, o elo principal são os colaboradores, são as pessoas que fazem parte daquilo ali, né? Então, todo o time que é necessário estar incorporado, entender, né, todo o processo é fundamental. Então, a comunicação, se ela não existe, né, se ela é falha, ela vai gerar um impacto grande para todo o ambiente. Então, é necessário que exista a comunicação e a documentação das lições aprendidas para que a gente consiga fluir melhor no processo de ciclo de vida de detecção de ameaças. Um ponto que é muito importante assim, no fluxo do ciclo de vida das detecções é a utilização de frameworks, né, que já são bem
sólidos, né, na área de segurança. Então, eu trouxe o MitraTac, que é uma das referências, né, de segurança, que ele nos mostra até estratégias, né, de segurança, considerando o cenário de ataque. Então, eu vou analisar um cenário de como um atacante, né, está atuando ou o que ele utilizou para chegar àquele denominador, né, daquele possível incidente, basicamente. Então, eu preciso entender, ele fez um processo de reconhecimento, ele estava fazendo um escaneamento no meio ambiente, ou ele estava fazendo várias tentativas sucessivas de testes de credenciais, né, porque vazou uma base de dados. Então, é interessante fazer e estar alinhado a um framework de segurança consolidado, justamente para entender e pensar também, né, justamente como um atacante pensa, né? Não é porque você é do Blue Team que você deve esquecer do Red Team, não é porque você é do Purple, tudo está integrado, tudo é segurança, não deve existir essas caixinhas. Claro que cada uma vai operar por si só, mas a maneira mais fluida, né, é que a gente esteja sempre integrado. Então, tudo é um ambiente de segurança. Então, a gente sempre vai contar com um amigo que vai estar se envolvendo num incidente. Então, a ideia é a gente trocar esse brainstorm de conhecimento é fundamental, né? E aí a gente pensar pelo lado do atacante, pensar pelo lado do blue team, né? Quem está fazendo o processo de defesa, né? Então, o lado que ataca, o lado que defende, então sempre vai ter essa troca de conhecimento, mas de forma, nunca vai ser de forma isolada. Então, tem que sempre pensar, os dois têm que sempre estar integrados. Além disso, existem outros frameworks que são bem utilizados, React, Detect, então tem vários outros frameworks que auxiliam bastante todo o processo de segurança, né? E eu trouxe um só para exemplificar, né, a convergência, né, de pensamentos de pessoas, né, de papéis, né, dentro do ambiente de segurança. E aí, um outro ponto é a questão da obsolescência de uma detecção. Então, a partir do momento em que eu tenho um ciclo de vida, um ciclo de detecção dentro do meu ambiente, eu preciso também pensar o quão obsoleta é aquela detecção e quais os fatores que tornam aquela detecção obsoleta, né? Então, eu vou olhar para o meu ambiente agora, eu já possuo vários alertas, eu possuo alertas que já têm condições necessárias para serem atingidas, mas eu também preciso olhar para um lado de que o que é necessário para aquela detecção. Será que as ameaças elas já evoluíram ao ponto de que aquela detecção ela já não é mais efetiva para o meu ambiente? Será que eu tenho uma questão de antes mapear detecções que contavam com atualizações de software ou de hardware, e agora eu já tenho um ambiente, né, que eu consigo ter toda a gestão de vulnerabilidades consolidada, né, com o controle. Então, fazer uma gestão de vulnerabilidades, fazer uma gestão de riscos, entender as joias da coroa, né? Tipo, são termos que já vêm bem maceteados, mas que são essenciais até para entender, né, o que é necessário. Então, a questão de ter muitas mudanças de tecnologias no meio ambiente. Então, aquela detecção que olhava para uma tecnologia X, agora ela já foi substituída por uma Y, ou até duas detecções que olhavam para uma mesma tecnologia, agora já olham, precisam, né, na verdade, de uma única detecção, né, no ambiente. Tecnologias que já são legadas, né, por até riscos, né, que já foram aceitos pelo ambiente e alterações de política. Então, eu preciso levar em consideração o quão efetiva aquela detecção está sendo para o meu ambiente, sem esquecer que esse monitoramento dessas informações, e claro, nada que está escrito em pedra, isso tudo da questão da obsolescência, ela vai ser volátil, né, até de acordo com as mudanças do mundo e do mercado, né, tem que ser um monitoramento contínuo, mas claro que de uma estrutura faseada. Então, eu preciso entender, eu tenho que olhar para o meu ambiente agora, mas daqui a uns 6 meses, um ano, eu preciso tornar ali e analisar, olha, aquilo ali faz sentido, já incluir quais ferramentas, quais softwares para o meu ambiente. Todo o meu ambiente em gestão de vulnerabilidades está sendo executado, está sendo estruturado, a minha gestão de riscos, ela está sendo feita, né? Eu tenho um gerenciamento ativo dos meus ativos aqui. Gerenciamento ativo, isso. Ele está tendo continuidade, mas a ideia é justamente essa, é entender que é um monitoramento contínuo
e que tem que existir uma estrutura faseada, porque não adianta você ter milhares de detecções no seu ambiente e você só ficar acumulando. Você precisa entender o momento em que elas vão ser efetivas ou não para você. E aí, como estratégias de defesa e prevenção, a ideia de análise pós-incidente, né, que é justamente a questão das lições aprendidas. Então, eu preciso entender, né, e buscar por melhorias contínuas no meio ambiente. Eu preciso classificar, né, uniformemente as detecções, né, entender cada uma das detecções, o que é que elas fazem para não ter duplicidade, né, das detecções ou duplicidade de alertas. Uma detecção trigar, várias detecções trigarem ao mesmo tempo por causa do mesmo comportamento, né? Eu preciso também ter uma utilização de um modelo de segurança em camadas. Eu preciso que cada ambiente ele esteja com ferramentas, detecções, alertas, tudo no seu lugar, para que eu não tenha as mesmas coisas olhando para locais que, se eu analisar direitinho, eu tenho gaps que precisam ser avaliados, né? Precisam ser dedicados, né? Um pouco mais. Um outro ponto é a questão de estruturar um plano de resposta a incidentes, porque a gente nunca sabe quando vai ocorrer um incidente. A gente nunca quer que ocorra, mas a gente sempre precisa contar que aquilo ali também faz parte de uma realidade. A questão de auditorias e avaliações de segurança, até para entender o que é que está sendo feito, se a gente anda conforme, né? Se o meio ambiente está conforme as determinações, certificações, então a gente precisa estar com o ambiente sempre em avaliação contínua, né? Até diante do modelo de negócio estipulado. Gestão de vulnerabilidades e conformidade, eu fico tocando nesse ponto várias vezes. Então, qual é a prioridade do meu negócio, né? Não adianta eu só fazer um levantamento de todas as vulnerabilidades do meu ambiente se eu não sei por onde começar, né? O que é mais crítico para o meu ambiente? Eu preciso ter uma gestão do que é crítico, do que vai trazer maior impacto, tanto para a minha reputação como a questão financeira. Validação das ferramentas no ambiente versus o modelo e processo de negócio. Eu preciso entender quais as ferramentas necessárias para que sejam aplicadas, porque não necessariamente uma ferramenta que eu acho legal, que está em alta, pode ser útil para mim. Então, eu preciso entender se aquilo ali faz sentido para o meu negócio. Eu não posso copiar um modelo XYZ porque ele está fazendo sucesso em outro local. Talvez não seja válido você aplicar. É interessante fazer essa análise, colocar na mesa, entender o que é crítico, fazer uma arquitetura daquilo ali que é necessário e assim dar continuidade. O treinamento contínuo voltado à segurança da informação, ou seja, pessoas, o elo mais importante, então a gente precisa fazer esse treinamento contínuo, né? Vai ser algo mais, não vou dizer mais árduo, mas algo que vai levar um tempo, porque você ter que trazer isso para mudar hábitos é um pouco mais complicado, né? É mais difícil. Então, é necessário que seja algo contínuo, até para que busquemos convergência na questão da segurança da informação. Então, pessoas, processos e... esqueci, meu Deus. Pessoas, processos... Eu esqueci. E a ideia é justamente essa, é você fazer com que todos esses processos ele esteja é, convergindo para o mesmo local. Né? E o último ponto é a questão da sistematização das detecções a fim de identificar comportamentos distintos, que é justamente o ponto de eu não preciso ter repetição, sabe? Redundância no meu ambiente. Tem cenários que faz sentido eu ter a redundância, mas eu preciso que eu avalie se aquilo ali, né, se aquelas ferramentas, se aquelas detecções redundantes fazem sentido para aquele momento. Então, eu preciso ajustar, organizar e arquitetar da melhor forma possível para que eu não tenha mais trabalho, tenha retrabalhos, né? E aí, é isso, pessoal. Eu queria agradecer, muito obrigada. Eu fiquei um pouquinho nervosa, tá? A nervosa é normal, né? Eu também tava aqui tremendo aqui, toda nervosa. Mas por enquanto tá tranquilo. A palestra foi demais. Não entendi muita coisa, porque eu não entendo muito de técnica, mas você foi demais, espetacular, viu? Obrigada, Dani. Por enquanto eu não tenho nenhuma pergunta. O pessoal tá só elogiando você, excelente, maravilhosa, muito bom, arrasou e arrasou mesmo. E é isso aí, gata. Obrigada.